A figura que a história registra como rei Jorge V veio ao mundo em 3 de junho de 1865, no Palácio de Marlborough House, coração de Westminster, Londres. Seu pai, Alberto Eduardo, príncipe de Gales, era nada menos que o filho primogênito da poderosa Rainha Vitória, monarca que desde 1837, governava com mão de ferro o vasto Império Britânico. Como herdeiro direto do trono, Alberto Eduardo carregava o peso das expectativas, embora sua reputação de príncipe leviano e rebelde frequentemente o colocasse em roubada com a soberana. Sua mãe, Alexandra da Dinamarca, descendente da nobre casa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, havia se unido a ele em matrimônio em 1863, selando uma aliança real que traria ao mundo uma nova geração de herdeiros. George não foi o primeiro fruto desse casamento. Em janeiro de 1864, poucos meses após a boda, nascia Alberto Vitor, colocando o pequeno George, ao chegar em 1865, na terceira posição na linha de sucessão, atrás apenas do pai e do irmão mais velho. O casal real ainda teria outros 4 filhos, 3 meninas, Luísa, Vitória e Malde, e um menino, Alexandre João, que veio ao mundo prematuramente em 1871 e faleceu apenas 24 horas depois. Como era comum na realeza da época, George foi criado sob os cuidados de babás e uma legião de servidores nos palácios de Windsor, Westminster, Sandringham e outros domínios da coroa. Os contatos com os pais eram esparsos, quase protocolares, e sua infância se confundia com a do irmão mais velho, Alberto Vitor, com quem dividia não só o sangue, mas também a educação. A partir de 1871, a responsabilidade por sua formação intelectual coube a John Neale Dalton, um clérigo da Igreja da Inglaterra que já havia servido como capelão particular da avó dos príncipes, a Rainha Vitória. Foi a própria soberana quem indicou Dalton, convencida de que o pai dos meninos negligenciava sua instrução. Sob sua orientação, os 2 irmãos mergulharam em um currículo abrangente, que mesclava os textos protestantes, como o livro de oração comum, aos clássicos gregos e romanos, refletindo a valorização das humanidades sobre as ciências, típica da educação vitoriana tardia. Embora nenhum dos 2 se destacasse como aluno brilhante, George demonstrava mais dedicação do que o irmão, cuja indolência e resistência às lições irritavam Dalton. Com o tempo, o tutor e George desenvolveram uma relação de respeito mútuo, que perduraria por toda a vida. Aos 12 anos, um novo capítulo se abriu. O príncipe de Gales decidiu que seus filhos precisavam conhecer o mundo além dos muros dos palácios. Em 1877, ambos ingressaram na Marinha Real Britânica, e 2 anos depois embarcaram no HMS Bachante, uma corveta recém-construída, projetada para transportar torpedos. A Rainha Vitória, apesar de apreensiva, chegando a ordenar que o navio enfrentasse uma tempestade nas águas britânicas para testar sua resistência, cedeu às pressões do filho, que insistia na importância da experiência. Entre 1879 e 1882, George, Alberto Vitor e Dalton percorreram mais de 64 mil quilômetros, visitando o Mediterrâneo, o Caribe, a América do Sul, a África do Sul, a China, o Japão e a Austrália. No Japão, testemunharam de perto a acelerada modernização do país e tiveram a honra de ser recebidos pelo imperador Meiji. Na África do Sul, presenciaram os primeiros conflitos da Guerra dos Boeres. Suas aventuras foram tão marcantes que em 1886, foram compiladas no livro A Tripulação de Sua Majestade no Bachante, de 1879 a 1882. Ao retornar à Inglaterra, ficou claro que a vida no mar havia moldado George de maneira definitiva. Enquanto Alberto Vitor, agora segundo na linha de sucessão, foi enviado para Trinity College, em Cambridge, onde prosseguiu, sem grande entusiasmo, seus estudos. George seguiu carreira na Marinha. Sob a tutela do tio, Príncipe Alfredo, segundo filho da Rainha Vitória, que então comandava a frota do Mediterrâneo, ele aperfeiçoou suas habilidades como oficial. Na década de 1880, já como comandante, liderou missões em navios como o HMS Truce, uma canhoneira que patrulhava as águas entre o Canadá e as Bermudas, e o HMS Melampus, um cruzador recém-comissionado. Porém, seu destino estava prestes a tomar um rumo inesperado. Até então, a trajetória de George parecia traçada. Seu pai sucederia a Rainha Vitória, e após um reinado provavelmente breve, Alberto Vitor assumiria o trono, relegando George a um papel secundário na história. Mas o irmão mais velho era uma figura controversa.
Rumores sobre sua sexualidade, em uma época em que a homossexualidade era crime, circundavam os bastidores da corte, especialmente após seu nome ser mencionado em 1889 durante uma investigação sobre um bordel masculino na Cleveland Street, em Londres. Embora nada fosse comprovado, as suspeitas mancharam sua reputação. Havia ainda especulações sobre sua saúde mental, chegando alguns a associá-lo, de forma absurda, ao infame Jack, o Estripador. Mesmo assim, até o início dos anos 1890, tudo indicava que ele seria o futuro rei. O destino, no entanto, tinha outros planos. Entre 1889 e 1892, uma pandemia de gripe, conhecida como gripe russa ou asiática, varreu a Europa. Alberto Vitor foi uma de suas vítimas, sucumbindo em 14 de janeiro de 1892, aos 27 anos, à beira de completar 28. De repente, George tornou-se o segundo na linha de sucessão. Se sobrevivesse ao pai, o trono seria seu, e com ele, o título de rei do Reino Unido e imperador da Índia. A morte prematura do irmão não apenas redefiniu seu futuro político, mas também teve um impacto profundo em sua vida pessoal, marcando o início de uma nova era. No final de 1891, Alberto Vitor já estava comprometido com Maria de Teck, filha do conde Francisco de Hohenzollern, duque de Teck, uma das figuras mais proeminentes da aristocracia alemã. Embora Jorge tivesse desenvolvido uma relação próxima com sua prima, a princesa Maria de Edimburgo, futura rainha da Romênia, a decisão sobre seu casamento agora escapava de suas mãos. A morte de Alberto Vitor selou seu destino. Ele herdaria não apenas o lugar do irmão na linha sucessória, mas também sua noiva. Assim, em 6 de julho de 1893, Jorge e Maria de Teck casaram-se na Capela Real do Palácio de St. James, em uma união que, apesar de arranjada, revelou-se surpreendentemente harmoniosa. Os filhos não tardaram. Eduardo nasceu em 1894, Alberto em 1895, Maria em 1897, Henrique em 1900, Jorge em 1902 e João em 1905. Infelizmente, João, que desenvolveu epilepsia grave, faleceu aos 13 anos, em 1919, uma tragédia que marcou profundamente a família. Os demais viveram longas vidas, mas a relação entre Jorge e seus filhos foi complexa, para dizer o mínimo. Como pai, Jorge reproduziu o rigor disciplinar de seu próprio progenitor, uma abordagem comum na época, mas que em seu caso, parece ter deixado marcas profundas. Seus filhos chegavam a temê-lo, enquanto ele e Maria foram criticados por não perceberem, ou ignorarem, os abusos emocionais e físicos infligidos por uma sucessão de babás contratadas para cuidar das crianças. No entanto, há relatos de afeto genuíno em momentos posteriores, como quando o casal embarcou em uma viagem de 8 meses pelo mundo em 1901 e sofreu visivelmente com a separação dos filhos. Era uma dinâmica contraditória, distantes em muitos aspectos, mas não indiferentes. Com a morte de Alberto Vitor em 1892, Jorge assumiu o título de Duque de York, histórico por ser concedido ao segundo na linha de sucessão ao trono britânico. Sua nova posição exigiu que abandonasse o serviço ativo na Marinha Real. Qualquer risco à sua segurança era inaceitável. A partir de então, seu papel ao lado de Maria tornou-se eminentemente cerimonial, uma estratégia para apresentar ao público o homem que um dia poderia governar o império. Se Edward VII era um monarca que adorava a alta sociedade, Jorge preferia a tranquilidade de York Cottage, em Sandringham, as festas da nobreza londrina. Ainda assim, cumpria seus deveres com precisão, como na viagem à Rússia em 1894 para o funeral do czar Alexandre III, onde conheceu de perto seu primo, o novo czar Nicolau II, um encontro que anos depois se revelaria carregado de ironias históricas. O reinado de Jorge como Duque de York terminou abruptamente em janeiro de 1901, com a morte da Rainha Vitória, após 63 anos e meio no trono. Seu pai, Alberto Eduardo, ascendeu como Edward VII aos 59 anos, já debilitado por décadas de excessos, tabagismo crônico e uma saúde em franco declínio. Bronquite, um tipo agressivo de câncer de pele e até lapsos de memória o acompanhavam, fazendo com que poucos duvidassem Jorge, agora príncipe de Gales, não demoraria a herdar a coroa. Enquanto isso, ele e Maria assumiram responsabilidades cada vez maiores, como a exaustiva turnê imperial de 1901, que os levou aos confins do império, da abertura do parlamento australiano à África do Sul, ainda convulsionada pela Segunda Guerra dos Boeres, passando por visitas estratégicas à Índia e outras possessões britânicas.
Quando Edward VII faleceu em 6 de maio de 1910, o Império já conhecia bem seu sucessor, um homem de 44 anos, sério, metódico e, acima de tudo, preparadíssimo para o cargo. A coroação de Jorge V e Maria como rei e rainha consorte do Reino Unido e imperadores da Índia, realizada em 22 de junho de 1911 na Abadia de Westminster, foi um espetáculo de pompa sem precedentes. Dignitários de toda a Europa compareceram, membros da família imperial alemã, príncipes e princesas dos reinos germânicos, representantes do czar da Bulgária, da família real romena, do arquiduque Carlos da Áustria, em nome de Francisco José, e até do príncipe herdeiro otomano, substituto do sultão. Poucos poderiam imaginar que em poucos anos, a maioria daqueles tronos seria varrida pela Primeira Guerra Mundial. Naquele verão de 1911, porém, o evento simbolizava o ápice do poderio britânico celebrado, inclusive, pelo Festival do Império no Crystal Palace, onde 300 réplicas de monumentos coloniais foram erguidas para exibir a grandiosidade de um império que dominava um quarto do globo. Mas enquanto a nação se preparava para as festividades, uma crise política ameaçava abalar os alicerces da monarquia. Em abril de 1909, o chanceler liberal David Lloyd George havia apresentado o Orçamento do Povo, uma peça legislativa tão ousada quanto polêmica. Para Lloyd George, a pobreza e a miséria nas classes trabalhadoras eram um inimigo a ser combatido, e o projeto propunha aumentos significativos de impostos para financiar um sistema de bem-estar social revolucionário com pensões, seguros-desemprego e investimentos em serviços públicos. Havia, claro, um cálculo político. Os liberais temiam o avanço do Partido Trabalhista, visto como uma ameaça radical, e apostavam que reformas sociais freariam a migração de eleitores tradicionais para a esquerda. A reação foi imediata e furiosa. A Câmara dos Lordes, dominada pelos conservadores, recusou-se a aprovar o orçamento, um gesto que desafiava não apenas o governo, mas a própria noção de que a monarquia deveria limitar-se a rubber-stamp às decisões do parlamento. De repente, Jorge V via-se arrastado para o centro de uma batalha constitucional que redefiniria o equilíbrio de poder na Grã-Bretanha, e sua próxima decisão mudaria a história. O que estava em jogo não era apenas a autoridade de uma Câmara não eleita sobre a vontade popular, mas o próprio princípio de que a coroa deveria ser um árbitro neutro, não um instrumento de obstrução partidária. A crise do People's Budget, herdada dos últimos meses do reinado de Eduardo VII, já havia exposto a fragilidade desse sistema. Quando Jorge V subiu ao trono, o orçamento finalmente fora aprovado sem voto na Câmara dos Lordes, evitando um colapso imediato, mas a ferida constitucional permanecia aberta. Agora, o novo rei era pressionado a agir antes que a instabilidade se transformasse em paralisia. Herbert Asquith, o primeiro-ministro liberal, não perdeu tempo. Dias após a coroação, já estava diante do monarca com propostas audaciosas para domar a Câmara Alta. Uma delas era radical: inundar os lordes com centenas de novos pares liberais, criados ex nihilo para garantir uma maioria artificial. Jorge V hesitou. Manipular a nobreza dessa forma era um jogo perigoso, que poderia corroer a legitimidade da própria monarquia. Mas a mera ameaça dessa medida foi suficiente para forçar os conservadores a cederem. O resultado? O Parliament Act de 1911, um compromisso que na superfície parecia técnico, mas que na prática redefiniu o poder na Grã-Bretanha. A lei estabelecia 2 pilares inegociáveis. Primeiro, a Câmara dos Lordes perderia o direito de vetar projetos de lei financeiros aprovados pelos comuns. Segundo, seu poder sobre outras leis seria reduzido a um atraso de no máximo 2 anos. Em troca, os conservadores receberam uma promessa velada: não haveria uma invasão de pares liberais para diluir sua influência. Jorge V sancionou a reforma em agosto de 1911, selando um dos momentos mais decisivos da história constitucional britânica. De repente, o equilíbrio entre as câmaras não era mais uma questão de privilégio aristocrático, mas de soberania popular. Qualquer governo, fosse conservador, liberal ou, no futuro, trabalhista, teria agora que lidar com uma realidade inescapável: o parlamento, e não uma elite hereditária, ditaria o rumo do país. Mas enquanto Londres celebrava, ou lamentava, a vitória da democracia representativa, outro fantasma assombrava o reinado de Jorge V. Um fantasma que nem mesmo as reformas mais ousadas poderiam exorcizar: a Irlanda. Desde que a Inglaterra estendera seu domínio sobre as Ilhas Britânicas, a Irlanda resistira como uma ferida aberta no flanco do Império. Gales e Escócia, apesar de suas identidades distintas, haviam sido absorvidos,
ou pelo menos acomodados, dentro de um Estado protestante centralizado. Mas a Irlanda era diferente. Séculos de conquista, colonização e repressão haviam criado uma elite protestante leal à coroa, enquanto a maioria católica, empobrecida e marginalizada, alimentava um ódio visceral ao domínio britânico. Para complicar, no norte, uma população presbiteriana de origem escocesa via com horror a perspectiva de ser governada por Dublin, tão católica quanto hostil aos seus interesses. Quando Jorge V assumiu o trono, a pressão por uma solução era insustentável. Os liberais, dependentes do apoio dos nacionalistas irlandeses para governar, prometeram a Home Rule, um parlamento autônomo em Dublin. Os unionistas do Ulster, porém, juraram resistir por todos os meios necessários, inclusive pela força. O rei, ciente de que a monarquia só sobreviveria se fosse vista como um símbolo de união, embarcou em uma missão delicada. Uma visita relâmpago à Irlanda em julho de 1911, menos de um mês após sua coroação. O cenário não poderia ser mais carregado de simbolismo. Jorge e Maria desembarcaram em Dunleer, ou Kingston, como os britânicos insistiam em chamar o porto de Dublin, recebidos por uma pompa calculada para impressionar. 8 carruagens levavam o casal real até o castelo de Dublin, onde se instalariam. Nos dias seguintes, o roteiro foi meticulosamente planejado. Passeios pelo Phoenix Park, uma corrida em Leopard Zoo, visitas a hospitais, tudo para projetar a imagem de uma monarquia compassiva e acessível. Mas por trás dos sorrisos e das bandeiras unionistas, a tensão era palpável. Em Dublin, os nacionalistas boicotaram os eventos. Em Cork, cidade republicana por excelência, o rei foi recebido com um silêncio hostil, quebrado apenas por vaias esparsas. Ainda assim, nas ruas de Dublin, multidões acenavam e aclamavam o monarca. Quando Jorge V deixou a Irlanda 5 dias depois, pode ter acreditado por um breve momento que a reconciliação era possível. A história provaria o contrário. Enquanto isso, na Europa, as engrenagens da guerra já giravam em silêncio. O Império Austro-Húngaro e a Rússia disputavam os Balcãs como abutres sobre uma carcaça. A França não esquecera a humilhação de 1870, quando a Prússia lhe arrebatara a Alsácia-Lorena. E a Grã-Bretanha, embora relutante, via com desconfiança crescente o expansionismo naval da Alemanha. Poucos imaginavam que um único tiro em Sarajevo, em junho de 1914, acenderia o pavio de um conflito que engoliria o continente. Quando a guerra estourou, coube a Jorge V presidir o conselho que decidiu pelo envolvimento britânico. Em seu diário chamou o momento de terrível catástrofe, mas, como muitos, subestimou sua duração. Achava que seria uma campanha rápida, resolvida em meses. 4 anos de trincheiras ensanguentadas provariam o contrário. E então veio o dilema pessoal. A monarquia britânica, orgulhosa de sua neutralidade simbólica, estava enredada em uma teia de laços dinásticos que a tornavam vulnerável. Jorge V, sua esposa Maria e seus primos, o Kaiser Guilherme II da Alemanha e o Czar Nicolau II da Rússia, eram todos netos da Rainha Vitória. Pior, o sobrenome da família real Saxe-Coburg-Gotha soava excessivamente germânico em um momento em que a Alemanha era o inimigo. A própria Rainha Maria, embora nascida em Londres, carregava sangue teutônico em suas veias. Em uma era de nacionalismo exacerbado, a lealdade da coroa estava sob suspeita. E o rei sabia que, para sobreviver, teria que fazer uma escolha entre o passado e o futuro, entre a tradição e a sobrevivência. Filha do conde Francisco de Teck, um nobre de alta linhagem na aristocracia alemã, a Rainha Maria era mais um elo nessa cadeia de conexões que, aos olhos do público britânico, tornavam a família real mais germânica do que inglesa. Quando a guerra estourou, essa herança se transformou em um fardo político. A imprensa britânica, sempre ávida por sensacionalismo, não poupou esforços para explorar essa fragilidade, martelando dia após dia a ideia de que o sangue que corria nas veias da realeza era, afinal, o mesmo do inimigo. A pressão tornou-se insustentável. Em julho de 1917, Jorge V, em um gesto calculado de sobrevivência política, capitulou. Por meio de um decreto real, extinguiu o nome Saxe-Coburg-Gotha e rebatizou a dinastia como Casa de Windsor, um nome profundamente enraizado na história britânica, remetendo ao imponente castelo de Windsor, erguido por Guilherme, o Conquistador, no século XI. Ironia das ironias, o próprio Guilherme, um estrangeiro continental, havia subjugado a Inglaterra séculos antes. Mas naquele momento o que importava não era a história, e sim a imagem. A monarquia precisava se reinventar, ou risco de ser arrastada pelo turbilhão do nacionalismo belicoso. No entanto, a mudança de nome era apenas o primeiro passo.
Jorge V sabia que para reconquistar a confiança do povo, a realeza deveria ser vista não como espectadora distante, mas como parte ativa do esforço de guerra. E assim foi. Centenas de servidores da Casa Real alistaram-se. Lenhadores dos domínios de Windsor foram enviados à França como sapadores, cavando trincheiras sob fogo inimigo. O próprio rei, em novembro de 1914, pisou pela primeira vez nas lamacentas trincheiras do norte da França, a primeira de 5 visitas que fariam durante o conflito. Em 1917, a Rainha Maria o acompanhou, enfrentando os horrores da linha de frente ao lado do marido. Enquanto isso, em solo britânico, o casal real dedicava-se a visitar hospitais, postos de enfermagem e centros de reabilitação, onde cumprimentavam soldados feridos e mutilados, muitos deles ainda tremendo com os traumas da batalha. Era uma estratégia cuidadosamente orquestrada. A monarquia não poderia mais se dar ao luxo de parecer alheia ao sofrimento da nação. Seus filhos, os príncipes Eduardo e Alberto, também foram mobilizados, não como símbolos decorativos, mas como soldados em campanha. Eduardo, o herdeiro do trono, serviu nas trincheiras francesas e foi condecorado com a Cruz Militar. Alberto, futuro Jorge VI, integrou a Marinha Real e teve atuação destacada na Batalha da Jutlândia, 1916, o maior enfrentamento naval da guerra, onde a frota britânica conteve o avanço alemão. Embora tenham sido poupados dos postos mais perigosos, afinal, a coroa não poderia arriscar perder ambos os herdeiros de uma só vez. Sua presença nas fileiras reforçava uma mensagem clara: aquela não era uma guerra de plebeus, mas de todos. Uma das visitas mais simbólicas de Jorge V à França ocorreu em agosto de 1916, em pleno auge do massacre do Somme. 2 anos antes, os alemães haviam avançado sobre Paris a partir da Bélgica e 2 anos de resistência aliada, com tropas britânicas, francesas e contingentes do Império. Canadenses, sul-africanos, indianos, australianos, haviam contido, mas não quebrado, o ímpeto inimigo. Então, no verão de 1916, os aliados lançaram uma ofensiva desesperada. O primeiro dia, 1º de julho, entrou para a história como o mais sangrento da história militar britânica. 19 mil mortos em poucas horas, além de outros 38 mil feridos ou desaparecidos. Os planos para uma vitória rápida desmoronaram na lama das trincheiras. Mesmo assim, com a batalha ainda em curso, o rei cruzou o Canal da Mancha. Em 10 de agosto, esteve entre os soldados em Épée, seguindo depois pela linha de frente do Somme, onde a carnificina prosseguia sem trégua. Curiosamente, em meio às visitas, encontrou-se com o general Henry Robinson, comandante do 4º Exército Britânico, com quem discutiu os bastidores de uma conspiração em andamento, a tentativa de destituir o Marechal Douglas Haig, comandante das forças britânicas na França. Haig, no entanto, resistiria, e o banho de sangue no Somme continuaria, ceifando 300 mil vidas sem alterar o impasse na guerra. Mais 2 anos de estagnação nas trincheiras do Nordeste francês ainda estavam por vir. Enquanto o fronte ocidental se afogava em sangue em Londres, o governo ruía. Em 1914, o primeiro-ministro Herbert Asquith, líder dos liberais, formara um governo de união nacional com os conservadores e até mesmo com o Partido Trabalhista, então visto com desconfiança como um movimento socialista perigoso. Mas até o final de 1916, o custo humano do Somme e a falta de progressos militares tornaram sua administração insustentável. Em dezembro, David Lloyd George, o carismático e implacável secretário de Estado para a Guerra, orquestrou sua queda e assumiu o cargo. Jorge V, embora relutante, aceitou a transição. Afinal, a monarquia já não tinha o poder de ditar a política como outrora. Mas a relação entre o rei e o novo primeiro-ministro seria tensa desde o início. O conservador Jorge V e o radical galês Lloyd George chocavam-se em quase tudo, na condução da guerra, na questão irlandesa, nas reformas sociais. Pior, estudos recentes revelam que o rei interferia ativamente nos bastidores do exército britânico na França, manobrando contra as tentativas de Lloyd George de substituir Haig por Ferdinand Foch, o comandante supremo aliado. Era uma guerra dentro da guerra, uma disputa de egos e estratégias que, no fim das contas, pouco alteraria o curso dos eventos. Até que, em abril de 1917, os Estados Unidos entraram no conflito ao lado dos aliados. Com o peso industrial e militar americano, a derrota da Alemanha tornou-se apenas uma questão de tempo. Mas, antes que a vitória se consolidasse, outro abismo se abriu: a Revolução Russa. Em fevereiro daquele ano, o primo de Jorge V, o czar Nicolau II, foi derrubado por um levante que a princípio parecia moderado.
Havia até a possibilidade de a família imperial russa escapar, buscando asilo na Europa. Inicialmente, o rei britânico inclinou-se a oferecer refúgio a Nicolau, mas Lloyd George vetou a ideia com veemência. Para o primeiro-ministro, abrigar o czar deposto seria como acender um pavio. Os socialistas britânicos, inspirados pelos eventos em Petrogrado, poderiam ver na presença dos Romanov um sinal de que até a monarquia britânica era vulnerável. Havia ainda o risco de arrastar a Grã-Bretanha para o caos interno da Rússia, então tecnicamente ainda aliada, embora seu exército estivesse em frangalhos. No verão de 1917, com a frente oriental desmoronando, Jorge V cedeu. O asilo foi negado. Mas, nos bastidores, os serviços secretos britânicos já traçavam um plano ousado e desesperado para resgatar Nicolau e sua família antes que fosse tarde. Enquanto esse plano audacioso dos serviços secretos britânicos jamais sairia do papel, a história tomaria um rumo ainda mais sombrio. Em outubro de 1917, a Revolução Bolchevique varreu a Rússia como um incêndio, arrastando os Romanov para um abismo sem retorno. No verão seguinte, em um porão de Ekaterimburgo, Nicolau II, a czarina Alexandra e seus 5 filhos foram executados a sangue frio por ordem de um regime que via neles não apenas símbolos de um passado odiado, mas obstáculos a serem eliminados. A monarquia que um dia pareceu intocável havia sido apagada em um ato de violência calculada, e o mundo assistia entre o horror e a indiferença. Mas enquanto a Rússia se afogava em seu próprio sangue, a Grã-Bretanha enfrentava uma transformação igualmente profunda, embora menos sangrenta. A guerra havia acelerado mudanças que há décadas eram dadas como inevitáveis, e nenhuma era mais urgente do que a luta pelo sufrágio feminino. Por 15 anos, as sufragistas britânicas haviam desafiado o sistema com greves de fome, sabotagens e atos de desobediência civil que chocaram a nação. Jorge V conhecia bem o custo dessa batalha. Em 4 de junho de 1913, no derby de Epsom, ele testemunhou o momento em que Emily Davison, uma militante determinada a forçar o mundo a ouvir sua causa, jogou-se diante do cavalo do rei, Amer. O impacto foi brutal. Enquanto a multidão se aglomerava em torno do corpo ensanguentado de Davison, que morreria 4 dias depois, o monarca, segundo relatos, teria se preocupado mais com o destino do animal e de seu jockey. Uma reação fria talvez, mas reveladora. Para Jorge, a ordem e a tradição sempre pesaram mais do que as demandas da rua. Ironias da história, porém, são implacáveis. Menos de 5 anos depois, foi justamente a guerra que essas mulheres ajudaram a sustentar, trabalhando em fábricas, enfermarias e campos de batalha, que forçou Westminster a ceder. Em fevereiro de 1918, o rei, o mesmo que havia observado com distanciamento o sacrifício de Davison, assinou a Representation of the People Act, concedendo finalmente o voto às mulheres com mais de 30 anos. Não era a igualdade plena que as sufragistas sonhavam, mas era um reconhecimento tardio de que o mundo não poderia mais ignorar sua voz. O mesmo ato também estendeu o sufrágio masculino a quase 8 milhões de britânicos pobres, muitos dos quais haviam lutado nas trincheiras sem sequer ter o direito de eleger seus representantes. A guerra, afinal, havia exposto a hipocrisia de um sistema que enviava homens para morrer por uma pátria que não os considerava cidadãos plenos. Enquanto isso, nos campos de batalha da Europa, o conflito entrava em seu ato final. A entrada dos Estados Unidos em 1917 havia inclinado a balança, e em 1918, os impérios centrais desmoronavam sob o peso de 4 anos de carnificina. Não foi uma vitória militar esmagadora que encerrou a guerra, mas o colapso interno. Em novembro, revoluções em Berlim e Viena derrubaram os governos alemão e austro-húngaro, forçando a rendição. A paz, porém, seria tudo menos generosa. Em Versalhes, Lloyd George, o astuto galês que liderava a Grã-Bretanha, impôs à Alemanha um tratado que não apenas a culpava pela guerra, mas a esfolava, territorialmente, economicamente e moralmente. Colônias foram arrancadas, exércitos desmantelados, e uma dívida de reparações tão absurda que envenenaria a economia alemã por décadas. Uma paz digna do heroísmo de suas majestades forças, escreveu Lloyd George ao rei em agosto de 1919, como se a humilhação de uma nação pudesse ser medida em glória. E havia de fato uma verdade nessa afirmação. A Grã-Bretanha saíra vitoriosa, seu império mais vasto do que nunca, seu prestígio intacto. Mas a semente da próxima catástrofe já estava plantada. Versalhes não foi um acordo, foi um ultimato, e os alemães, esmagados pela vergonha e pela fome, nunca o esqueceriam. Enquanto os líderes aliados se gabavam de sua paz, a Europa sangrava de maneiras que os canhões haviam deixado de fazer.
A gripe espanhola, ironicamente nascida não na Espanha, mas nos campos de treinamento americanos, varreu o continente em 1918 e 1919 como um castigo bíblico. Em menos de 2 anos infectou 500 milhão de pessoas e ceifou entre 20 e 50 milhões de vidas, mais do que a própria guerra. Nem mesmo a realeza escapou. Em maio de 1918, Jorge V adoeceu, sua resistência abalada pelos anos de tensão. Recuperou-se, mas muitos não tiveram a mesma sorte. Lloyd George, o arquiteto da Paz de Versalhes, quase sucumbiu ao vírus, um lembrete cruel de que nem mesmo os poderosos estavam a salvo. Quando a pandemia finalmente arrefeceu, a Europa que emergiu era irreconhecível. Impérios milenares, o dos Habsburgo, o dos otomanos, desmoronavam como castelos de areia, dando lugar a repúblicas frágeis e fronteiras traçadas apressadamente. E onde quer que a ordem antiga ruísse, revoluções explodiam. Na Alemanha, os espartaquistas tentaram erguer uma república socialista. Na Turquia, Mustafa Kemal lutava para forjar uma nação das cinzas de um império. Mas foi na Grécia, em setembro de 1922, que a monarquia britânica sentiu o baque mais pessoal. Um golpe militar, eco dos tumultos que varriam a região, derrubou o primo de Jorge V, o rei Constantino, e forçando seu filho, Jorge II, a assumir um trono instável. A violência que se seguiu foi tão feroz que o próprio Jorge V teve de despachar navios da Royal Navy para resgatar seus parentes, o príncipe André e a princesa Alice, a voz do futuro rei Carlos III, antes que a fúria revolucionária os alcançasse. Para o monarca britânico, aquelas revoltas não eram apenas ameaças distantes, mas sinais de uma doença que corrói as monarquias, o radicalismo. Socialistas, republicanos, bolcheviques, todos representavam um perigo existencial à ordem que ele jurara proteger, e nenhum fogo queimava tão perto quanto o da Irlanda. Desde sua coroação, quando visitará Dublin em 1911, a questão irlandesa havia se transformado de um incômodo político em uma crise explosiva. Em 1914, o Irish Parliamentary Party havia feito um pacto com o diabo, em troca do recrutamento de irlandeses para a guerra. Londres prometera Home Rule, um parlamento autônomo em Dublin. Mas a promessa se revelaria tão frágil quanto o papel em que foi escrita. Quando a guerra terminou, a paciência irlandesa também. E o que começou como uma demanda por autonomia logo se tornaria uma guerra por independência, uma batalha que mais do que qualquer revolução no continente, testaria os limites do império de Jorge V. O que deveria ter sido um arranjo político, um parlamento autônomo em Dublin, ainda que sob a sombra da União Jack, desmoronou nos anos turbulentos da guerra. A Home Rule, prometida como um bálsamo para as feridas irlandesas, revelou-se uma ilusão quando, em abril de 1916, uma coalizão de revolucionários nacionalistas, socialistas e republicanos transformou a Páscoa em um levante sangrento. Durante uma semana, Dublin ardeu sob o controle dos insurgentes, que proclamaram uma república irlandesa nas escadarias do Correio Central. A repressão britânica foi implacável, execuções sumárias, prisões em massa e a destruição sistemática de partes da cidade. Mas o que Londres imaginou ser um golpe final contra o separatismo tornou-se, na verdade, o estupim de uma revolução. O Partido Parlamentar Irlandês, outrora a voz dominante do nacionalismo moderado, desabou sob o peso de sua própria complacência. Em seu lugar, ergueu-se o Sinn Féin, um movimento que não pedia reformulas mas ruptura. Nas eleições gerais de 1918, o partido arrasou nas urnas, conquistando 73 das 105 cadeiras irlandesas, um tsunami eleitoral que varreu do mapa a velha guarda constitucionalista. E então veio o gesto definitivo. Em janeiro de 1919, os deputados eleitos do Sinn Féin boicotaram Westminster e, em Dublin, proclamaram o Dáil Éireann, um parlamento soberano. Não era mais uma questão de autonomia. Era guerra. Por 2 anos, a Irlanda mergulhou em um conflito assimétrico e brutal. De um lado, os voluntários do IRA, mestres na guerra de guerrilha, atacando postos policiais, emboscando patrulhas e desestabilizando a administração britânica com táticas de insurgência. Do outro, as forças da coroa, cada vez mais dependentes dos Black and Tans recrutas desmobilizados da Primeira Guerra, lançados à Irlanda com uniforme, arma e uma licença tácita para a violência. Saques, incêndios, execuções extrajudiciais e torturas tornaram-se moeda corrente. Vilas inteiras foram reduzidas a cinzas em retaliação a ataques do IRA. A brutalidade não tinha limites. Em dezembro de 1920, em represália à emboscada de uma unidade de inteligência britânica,
Os Black and Tans invadiram o estádio de Croke Park durante uma partida de futebol gaélico e abriram fogo contra a multidão, deixando 14 mortos e dezenas de feridos. Diante daquele banho de sangue, Jorge V, que apesar de sua oposição à independência irlandesa, ainda se via como um monarca acima das facções, ficou horrorizado. Em cartas privadas, repreendeu Lloyd George pela escalada da violência, questionando se a paz do império valia o preço de tais atrocidades. A pressão do rei foi decisiva para forçar Londres a buscar uma saída negociada. Em julho de 1921, um cessar-fogo foi declarado, e as conversas começaram. Mas a solução que emergiu das negociações foi um compromisso amargo, a partilha. 6 condados do Ulster, de maioria protestante e leal à coroa, seriam separados do resto da ilha, formando a Irlanda do Norte, um reduto unionista dentro do Reino Unido. O restante tornaria-se o Estado Livre Irlandês, um domínio autônomo, ainda que tecnicamente sob a soberania britânica. Quando Jorge V desembarcou em Belfast em junho de 1921 para inaugurar o novo parlamento norte-irlandês, seu discurso foi um exercício de diplomacia sob tensão extrema. Falando a uma plateia de unionistas exultantes, mas ciente de que qualquer palavra mal colocada poderia inflamar a guerra civil, o rei apelou à moderação. Que todos os que habitam esta terra possam viver em paz, seja qual for sua fé ou sua origem, declarou, em um tom que oscila entre a esperança e o aviso. Suas palavras cuidadosamente calibradas ajudaram a evitar um conflito imediato entre o Norte e o Sul, mas a paz era frágil. No Sul, o Tratado Anglo-Irlandês de 1921 dividiria os próprios republicanos. Uns aceitavam o Estado Livre como um passo rumo à independência total. Outros, liderados por figuras como Eamon de Valera, o rejeitavam como uma traição. A guerra civil que se seguiu, de 1922 a 1923, foi tão cruel quanto a luta contra os britânicos, com irmãos tomando armas uns contra os outros em nome de visões irreconciliáveis de nação. Mesmo assim, o papel de Jorge V na mediação da crise irlandesa foi, talvez, seu maior legado imperial. Ele não evitou a partilha, nem a violência que se seguiu, mas sua intervenção impediu que o conflito se alastrasse além dos limites do suportável. A Irlanda, no entanto, era apenas a ponta do iceberg. Enquanto Dublin queimava, o próprio conceito de império estava sendo redefinido, e o rei, relutante ou não, seria forçado a liderar essa transformação. Porque o problema não era apenas a Irlanda. Era a África do Sul, onde os boeres, outrora inimigos jurados da coroa, agora governavam um domínio cada vez mais assertivo. Era a Austrália e a Nova Zelândia, que apesar de sua lealdade simbólica a Londres, já agiam como nações soberanas em tudo, menos no nome. Era o Canadá, onde o primeiro-ministro Mackenzie King deixava claro que Ottawa não aceitaria mais ordens de Westminster. A questão era simples, mas explosiva. O que significava, afinal, pertencer ao Império Britânico no século XX? Eram esses países colônias? Parceiros? Ou algo inteiramente novo? A resposta veio em 1926, na Conferência Imperial de Londres, presidida pelo próprio Jorge V. Ali, sob os olhares atentos de Arthur Balfour, o mesmo homem que décadas antes havia ajudado a forjar o império, nasceu o conceito de Commonwealth. Não mais um império de subjugação, mas uma associação livre de nações iguais unidas apenas por sua lealdade comum à coroa. O Balfour Report, como ficou conhecido, foi uma revolução silenciosa. Reconhecia que os Dominions não eram propriedades de Londres, mas aliados voluntários, com voz própria em assuntos internacionais. 5 anos depois, o Estatuto de Westminster de 1931 tornaria essa autonomia irrevogável, concedendo aos Dominions pleno controle sobre suas leis, inclusive o direito de abolir a monarquia se assim o desejassem. Jorge V, o imperador que um dia desfilou em Delhi como senhor absoluto de 400 milhões de súditos, agora via seu poder se dissolver em uma teia de compromissos. E nenhum lugar ilustrava melhor essa erosão do que a joia da coroa, a Índia. Enquanto o mundo cambaleava sob o peso da crise de 1929, a Grã-Bretanha mergulhava em sua própria tempestade. James Ramsay MacDonald, o líder trabalhista que havia reconduzido seu partido ao poder em 1929 com uma maioria frágil, viu-se à frente de um governo condenado pelo timing trágico. Quando a primavera de 1930 chegou, mais de 1,5 milhão de britânicos estavam sem trabalho, um número que só cresceria nos meses seguintes, enquanto a libra esterlina amarrada ao padrão ouro tremia à beira do colapso.
Até agosto de 1931, a situação era insustentável. MacDonald não conseguia aprovar nem orçamento nem políticas, e o país afundava em um pântano de desespero econômico. Foi então que George V interveio. Com a sabedoria de um monarca que já havia testemunhado crises antes, ele aconselhou MacDonald a dissolver o parlamento e formar um governo de unidade nacional, uma coalizão entre trabalhistas, conservadores e liberais. A estratégia era ousada, mas necessária. Em outubro de 1931, o novo gabinete foi empossado, e enquanto outras nações se rasgavam em divisões ideológicas ou caíam nas garras do extremismo, a Grã-Bretanha encontrou um caminho de cooperação. O rei não se limitou a observar, ele facilitou a ação do governo. A Civil List, aquele rol de pensões e subsídios reais que drenavam os cofres públicos, foi drasticamente reduzida. Mais do que isso, Jorge V e a família real devolveram os 50 mil libras anuais a que tinham direito, destinando o valor a programas de bem-estar social e à criação de empregos. Em plena depressão, era um gesto simbólico e profundamente eficaz. Essas medidas não apenas aliviaram a pressão sobre as finanças do país, como cimentaram a popularidade do monarca nos anos 1930. Um feito notável para um homem que, por natureza, era tudo menos carismático. Baixo, reservado, com uma timidez que contrastava com a pompa da realeza, Jorge V preferia a quietude de seus hobbies à exposição pública. Sua paixão por filatelia não era um mero passatempo, mas uma obsessão que o acompanhava desde 1893, quando se tornou vice-presidente honorário da Royal Philatelic Society. Durante décadas, ele construiu uma das coleções mais valiosas do mundo, hoje avaliada em cerca de 100 milhões de libras, com peças como o raro Mauritius Chupince Blue, adquirido em 1904 por 1.450 libras, um recorde na época. Era um rei que encontrava refúgio nos selos, nas caçadas e na rotina metódica, longe dos holofotes. Mas os tempos exigiam mais. E foi assim que, em 25 de dezembro de 1932, Jorge V fez história ao se tornar o primeiro monarca britânico a falar diretamente à nação pelo rádio. A ideia não lhe agradava, ele via o meio como mera distração, não como ferramenta de Estado. Mas a gravidade da crise e o exemplo de líderes como Franklin Roosevelt, que já usavam as ondas sonoras para reconfortar seus povos, o convenceram. O discurso, escrito por Rudyard Kipling, o gênio por trás de Kim e o Livro da Selva, foi transmitido não só para a Grã-Bretanha, mas para todo o Império, do Raj às colônias distantes. Com palavras medidas, o rei reconheceu as provações enfrentadas, mas instou a resiliência. Talvez o futuro nos reserve provas ainda mais severas, mas nosso passado nos ensinou a enfrentá-las sem vacilar. Por ora, nosso dever comum é restaurar a tranquilidade em nossas fronteiras, recuperar a prosperidade sem egoísmo e levar conosco aqueles que as cargas dos últimos anos abateram. O efeito foi imediato. O King's Speech tornou-se um marco, inaugurando uma tradição que perdura até hoje. Enquanto a Alemanha afundava no caos que levaria Hitler ao poder em 1933, a Grã-Bretanha evitou o abismo graças a uma combinação de pragmatismo político e liderança monárquica. Jorge V, embora discreto, via com clareza o perigo que se avolumava na Europa. Em 1934, ao receber o embaixador alemão Leopold von Oett, expressou sua preocupação com o militarismo nazista, que já desafiava o Tratado de Versalhes e sonhava com uma grande Alemanha. Von Oett, diplomata de carreira e não fanático do partido, não pôde senão concordar em privado com as apreensões do rei. Mas as advertências de Jorge V cairiam no vazio, pelo menos até que fosse tarde demais. Enquanto a sombra da guerra se estendia sobre o continente, a saúde do monarca desmoronava. Desde jovem ele lutava contra problemas respiratórios, um legado genético agravado por décadas de tabagismo compulsivo. Na casa dos 50 anos, já sofria de bronquite crônica. Nos anos 1930, a doença se tornou um fardo insuportável. Médicos sugeriram climas mais amenos, como o Mediterrâneo, mas Jorge V recusou-se a fugir. Em vez disso, limitou suas aparições, refugando-se em Bognor Regis, um balneário em Sussex, onde o ar salgado lhe oferecia algum alívio. Mas nem isso adiou o inevitável. Nos últimos anos, sua energia esvaía-se, os resfriados tornavam-se constantes, e complicações cardíacas e circulatórias se somaram ao quadro. A morte estava próxima e, com ela, uma crise dinástica que ameaçava abalar a própria monarquia. O problema não era apenas a saúde frágil do rei, mas o herdeiro que deixaria para trás. Eduardo, príncipe de Gales, era um homem de caráter dúbio e julgamento questionável.
Jorge V, que sempre o viu com desconfiança, relutava em lhe passar responsabilidades, mesmo quando a doença o imobilizava. Pior ainda eram os escândalos amorosos do príncipe. Solteiro sem herdeiros, Eduardo acumulava romances passageiros, até que na metade dos anos 1930, uma relação se fixou. E era catastrófica. A mulher em questão era Wallis Simpson, uma americana 2 vezes divorciada, ainda casada com seu segundo marido, o empresário Ernest Simpson. O affair não só chocava a sociedade britânica como ameaçava detonar uma crise constitucional. Um rei divorciado? Impossível. Um monarca casado com uma mulher com 2 ex-maridos vivos? Impensável. Jorge V, já à beira da morte, via seu legado, e a estabilidade da coroa, pendurados por um fio. Mas o que o conservador Stanley Baldwin e o próprio Jorge V enxergavam como um escândalo inaceitável, Edward VIII via como um amor inegociável. O primeiro-ministro, com sua postura rígida e intransigente, repetia o mesmo conselho ao príncipe: romper com Wallis e escolher uma noiva adequada britânica, de família imaculada sem o estigma do divórcio. Mas Edward, teimoso e cego pela paixão, ignorava os avisos. Enquanto isso, a saúde do rei se deteriorava a olhos vistos. Em 1935, o homem que outrora simbolizara a solidez do império já dependia de oxigênio para respirar. O verão daquele ano foi um prelúdio sombrio. Jorge V, outrora robusto, agora se arrastava entre crises de fraqueza e delírios febris. Até que, em 15 de janeiro de 1936, o inevitável se aproximou. Confinado à cama em Sandringham, sua residência em Norfolk, o rei passou 5 dias em agonia, oscila entre a lucidez e um estado de confusão angustiante. Nos raros momentos em que a consciência o visitava, suas palavras eram fragmentadas, carregadas de um sofrimento que ninguém, nem mesmo os médicos, conseguia aliviar. Foi então que na noite de 20 de janeiro, o médico real Bertrand Dawson tomou uma decisão que ecoaria por décadas. Por volta das 23 horas, diante de um paciente condenando a uma morte lenta e dolorosa, ele administrou uma dose letal de morfina e cocaína. Não era eutanásia no sentido estrito, mas uma aceleração da inevitabilidade. Jorge V não teria sobrevivido por muito mais tempo, e Dawson, em sua fria pragmática, poupou-o de dias adicionais de tortura. Ainda assim, o ato realizado sem consultar a família real geraria polêmica eterna. Até que ponto um médico tem o direito de antecipar a morte de um monarca? O funeral que se seguiu foi um espetáculo de pompa e melancolia, um adeus prolongado a um rei que, ironicamente, seria ofuscado em questão de meses pelo próprio filho. Em 28 de janeiro, Jorge V foi finalmente sepultado na Capela de São Jorge, em Windsor, enquanto o império chorava um homem que, para muitos, encarnara a estabilidade em tempos turbulentos. Mas a coroa não esperaria. No dia seguinte, Edward VIII ascendia ao trono, e com ele, a bomba relógio do seu romance proibido. Porque Wallis Simpson, agora livre de Ernest Simpson após um divórcio convenientemente finalizado, não era apenas uma amante, era uma obsessão. E o novo rei obstinado recusava-se a abdicar dela. Baldwin e a família real, liderados pelo prudente príncipe Albert, o futuro Jorge VI, sabiam que o casamento seria um desastre. Uma americana 2 vezes divorciada com rumores de infidelidades ainda quentes? O escândalo não seria apenas moral, seria institucional. A monarquia, já abalada pela Primeira Guerra e pela ascensão de ideologias radicais na Europa, não sobreviveria a um golpe tão direto em sua credibilidade. Mas Edward, surdo aos argumentos, insistia. Atravessou 1936 em um cabo de guerra com o governo, a igreja e a opinião pública, até que, em dezembro, a crise atingiu seu clímax. Diante da escolha entre o trono e Wallis, ele não hesitou. Abdicou. Em menos de um ano, o legado de Jorge V, um reinado de 25 anos construído sobre moderação e dever, ruía sob o peso de um capricho amoroso. Seu segundo filho, Albert, herdava uma coroa que ninguém queria, um império à beira de outra guerra e a missão de reconstruir a confiança na monarquia. Adotando o nome de Jorge VI, ele se tornaria, ironicamente, um dos grandes monarcas do século XX, enquanto Edward, agora Duque de Windsor, seria lembrado como o homem que trocou um império por uma mulher. E Jorge V? Hoje ele é frequentemente reduzido a uma nota de rodapé entre 2 reinados mais glorificados, o de sua avó, Vitória, que dominou o século XIX, e o de sua neta, Elizabeth II, que guiou a Grã-Bretanha pela Era Moderna. Seu governo, 25 anos de história, parece apagado quando comparado aos 63 anos de Vitória ou aos 70 de Elizabeth.
Até seus interesses, a filatelia, a vida familiar, a aversão a escândalos, soam prosaicos diante dos dramas que o cercaram. A Revolução Russa, o nazismo, a própria abdicação do filho. Mas subestimar Jorge V é ignorar que ele foi, acima de tudo, o rei que seguiu o manual. Em uma era de extremismos, ele foi o antídoto, um monarca que entendia que seu papel não era governar, mas permanecer, que preferia a discrição ao espetáculo, a tradição à revolução. Foi ele quem, após a carnificina da Primeira Guerra, ajudou a costurar as feridas de uma nação exausta, evitando os radicalismos que varreram a Europa. Foi ele quem, nos anos 1920 e 1930, permitiu que políticos, por mais divisivos que fossem, conduzissem o país, sem interferências palacianas. E foi ele, sem querer, quem provou que até a monarquia mais estável pode desmoronar em questão de meses se o dever for substituído pelo desejo. Talvez por isso, ao final, Jorge V não precise de estátuas grandiosas ou capítulos épicos nos livros de história. Seu verdadeiro legado está na quietude, na monarquia constitucional que ele ajudou a solidificar, no exemplo de moderação que passou a seus sucessores, e até na sombra que sua morte projetou sobre o reinado breve e tumultuado de Edward. Porque no fundo, a história não se faz apenas com heróis ou vilões, mas com homens como ele, comuns em suas virtudes, extraordinários em sua resiliência. E se hoje a coroa britânica ainda resistiu a um século de crises, parte do mérito é desse rei que em vida, preferiu ser esquecível a ser frágil.